Graça e paz, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Paulo Francisco, sou pastor, irmão em Cristo e quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me dado graça, o conhecimento. Desde já peço para você que está entrando nesse canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você puder também divulgá-lo nas suas redes sociais, divulgue. Se tiver algum tema que você gostaria que fosse abordado, coloque aí nos comentários. À medida do possível, nós estaremos aí juntos, estudando mais a palavra e fazendo reflexões sobre as Escrituras para o crescimento de todos. Hoje eu quero falar de um tema importantíssimo, que é o perdão. Eu quero dar como título a esse comentário bíblico, essa breve ministração, o choro de liberdade. Eu quero falar sobre José, um grande personagem bíblico, mas antes de começar essa reflexão, eu quero ler com vocês, vou pegar aqui a minha Bíblia, Gênesis capítulo 45, versículo de número 2, diz assim: E ele levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. É apenas um breve versículo, não dá para mim fazer uma exposição aqui dentro de todo um capítulo, mas eu quero tirar esse versículo para a gente poder desenvolver essa temática, que é o choro de liberdade. Vocês conhecem a história de José. Quem não conhece, José é um personagem significativo do Antigo Testamento, pois se tornou o grão-vizir, o governador da maior potência do mundo bíblico, ou seja, ele foi, vamos dizer, um primeiro-ministro da maior nação em termos financeiros, bélicos da sua época, que era o Egito. E nós gostamos muito da história de José, porque de José ele salta de um escravo preso a um grande governador. E isso tem sido tema, tem sido desenvolvido muito material sobre o agir de Deus, o prosperar, o crescer. E hoje eu quero adentrar em outra seara, falando de perdão, falando da necessidade de seguirmos também esse exemplo de José. Em primeiro lugar, eu quero desmistificar a figura perfeita de José. Alguns cristãos eles gostam de pensar que José foi um homem 100% perfeito. E eu quero falar para vocês que na verdade ele não foi. De maneira nenhuma eu quero manchar ou macular a imagem de José, mas eu quero mostrar uma grande realidade para você que está ouvindo esse comentário. Pois se os personagens bíblicos fossem 100% perfeitos, eles seriam pessoas que nós não poderíamos nos espelhar neles e nem poderíamos dizer, com outras palavras, que nós jamais seríamos semelhantes a ele no sentido de ter fé como eles tiveram, ter comunhão com Deus como eles tiveram. Pelo fato de eles serem iguais a nós, espírito de carne e osso, e poderem serem sensíveis, serem pessoas normais que podem errar, eles nos dão grandes exemplos de como trilhar um caminho com Deus vitorioso. Bom, em primeiro lugar, eu quero pensar na família de José. Jacó não seguiu o exemplo do seu pai Isaac, que era casado apenas com uma mulher, e teve ali uma família poligâmica. Ele teve ali 4 mulheres, teve 12 filhos, fora a filha de Iná, e isso trouxe muitos males. Uma organização familiar dessa estrutura, ela gera muitos conflitos. Jacó, ele gostava mais de José e deixava isso claro, e ele fez com que José fosse um rapaz mimado. Quando você pega Gênesis capítulo 37, que inicia a história de José, você vê que José ele ia falar notícias dos seus irmãos para o seu pai, os filhos de Bila, e notícias más. E eu quero chamar a tua atenção para você entender algo. Quando você fala de alguém, se você tem um desejo da pessoa ser mudar, melhorar, você vai falar com uma propriedade diferenciada. E
o desejo do seu coração for que ela venha crescer, você vai falar pessoalmente com ela, vai falar, tal coisa você está fazendo errado. O próprio Cristo, nosso mestre, falou, se você vê seu irmão errado, vá lá, entre você e ele só, e converse com ele. Mas no caso de José não, José ia mesmo entregar os irmãos para poder ver seu pai dar aquela devida bronca. Ou seja, a intenção dele não era ajudar os irmãos, mas de certa maneira prejudicá-los diante do pai. Eu não estou dizendo que ele deveria concordar com nada de errado que eles estavam fazendo, mas estou dizendo que a maneira que ele fazia as coisas que não era tão correta. Ele era o famoso, desculpa a palavra, X9, a pessoa que entrega o outro, mas com o desejo de se crescer sobre os seus irmãos. Ele era um filho mimado, um filho cagueta, ele era uma pessoa que precisava ser moldada por Deus. E Deus tinha um projeto na vida dele, como tem um projeto na minha vida e na vida de vocês, e Deus permitiu algumas coisas na vida dele. Você vê que ele contava os sonhos, né, no capítulo 37, para os irmãos, mostrando que ele era melhor que os irmãos. O desejo dele não era simplesmente trazer para os irmãos o conhecimento de uma revelação, era mostrar para os irmãos que ele estava sendo uma pessoa superior a eles. E a gente entende isso pela raiva, a ira que os irmãos tinham por causa dos sonhos. Só que quando você vai lendo com atenção, diz a maneira que ele contava o sonho. Veja só, a maneira que ele contava o sonho que fazia toda a diferença. Porque há um jeito de você falar seus sonhos. E, de repente, da maneira que você falar esse sonho, pode trazer para você ou a aprovação ou a desaprovação. E foi o que ocorreu com José. Tanto é que os irmãos estavam tão com raiva dele que, infelizmente, jogaram ele numa cova, venderam ele como escravo. E, a partir de então, ele teve a história de 13 anos de dificuldade no Egito. Ele foi jogado numa cova, vendido como escravo, ficou um período na casa de Potifar, foi acusado de tentar estuprar a sua senhora, a mulher de Potifar, foi parar no calabouço, numa cadeia, e ali desenvolveu-se a sua história de fé que nós conhecemos. Eu quero dizer que esse período de 13 anos foi um período no qual Deus estava tratando o coração de José. Ele entrou na escola de Jeová. Ele não poderia ser o garoto mimado para poder herdar a bênção que Deus tinha dado para ele. Ele precisava ser uma pessoa melhor. E esse período de provação ajudou a ser uma pessoa melhor. Mas, mesmo durante todo esse período de provação, José ele nunca perdeu a fé em Deus. E isso é algo importante para mim e para vocês. Quando nós estamos sendo provados, nós não devemos perder a nossa fé em Deus. Devemos continuar firmes buscando o Senhor. Tudo aquilo que José aprendeu com seu pai Jacó, que tinha aprendido com Isaac, que tinha aprendido com seu bisavô Abraão, isso foi importantíssimo para a vida dele. A fé, a palavra de Deus, aquilo que ele conhecia sobre o Deus de Israel, lhe ajudou a superar todas as dificuldades. Passou-se de 13 anos de grande provação. A escola de Jeová para ele foi importantíssimo, para ele deixar de ser um menino mimado, deixar de ser o rapaz que gostava de falar daquilo que os outros faziam para poder se promover. Ele foi moldado por Deus ali, ele foi sendo transformado por Deus até o momento que ele herdou ali a bênção de ser governador do Egito. Mas sendo governador do Egito, por incrível que pareça,